adiante delas. Ele está falando assim: e o que quer que venha pela frente para elas, primeiro virá a mim. O que quer que chegue até elas, primeiro terá que chegar até a mim. Ele está falando assim: eu sou o muro de proteção. Eu sou aquele que cerca as minhas ovelhas, e nenhum dano se fará às minhas ovelhas, porque o Senhor, Ele é aquele que se faz presente, que caminha com você. O salmista, ele começa o dia pensando na ovelha, e ele faz uma assertiva de fé e também de experiência, porque se a fé é um fundamento firme que antecipa o que o olho não pode ver, se a fé é um fundamento eterno, inabalável, que antecipa o não vivido, com a convicção de que se vai viver o não vivido, se a fé traz ao coração o gozo do não vivido, como se já vivesse, a experiência daquele que já caminha com o Senhor lhe traz a certeza inabalável de que não só viverei o não vivido conforme a fé, não só alcançarei o que os olhos carnais não alcançam, mas que o coração já antecipa pela fé, não só atingirei o que não atingi, mas mais ainda a alegria de tudo quanto já vivi com o Senhor, de todos os dias que já vivi com o Senhor, de todos os passos que já dei com o Senhor, de por onde já passei com o Senhor, e em cada passo. O coração do homem, diz Provérbios, o coração do homem traça ali o caminho, mas o Senhor dirige cada um dos seus passos. O Senhor lhe dá firmeza em cada passo, para que pise com a convicção de que eu não irei cair. Estarei de pé, é fiel e verdadeiro, aquele que me tirou do aprisco para viver o melhor do dia na sua presença. Por isso, a assertiva de fé do salmista é Yahvé, o Deus eterno. Yahvé, o mesmo que me abençoou ontem, que cuidou de mim no mês que passou, que cuidou de mim em 2024, em 2023, e no 21, e no 20, e no 19, lembra da pandemia? E antes dela, 18, 17, 16, quando é que você nasceu? Desde que você nasceu, e o cuidado de Deus tem estado sobre você, antes que você nascesse, e no ventre, lá no oculto, e o Senhor te viu, e o cuidado de Deus estava sobre a tua vida. O cuidado de Deus já estava sobre você. O cuidado de Deus tem estado sobre mim. Eu tenho fé daquilo que viverei, mas eu tenho gozo, alegria daquilo que já vivi, caminhando com o meu Deus. O seu amor, o seu cuidado, a sua paz, a sua salvação, o seu perdão, as suas muitas misericórdias, o seu renovo, a sua fidelidade, os seus propósitos, a sua vontade boa, agradável e perfeita em
todo tempo, de modo que o salmista vai dizer: o eterno, aquele que ontem cuidou de mim, aquele que cuida de mim hoje, aquele que no amanhã já está. O dia de amanhã traz preocupação, o dia de amanhã traz expectativa. Você diz: como será o fechamento do mês? Como é que eu vou terminar este mês? Olha, ele já está no mês seguinte. Ele não só está no fechamento do mês, mas ele está no mês que vem. Deixa eu dizer, ele está no ano que vem, e o cuidado dele vai na frente de você, porque o eterno, aquele que presente, passado e por vir são a mesma coisa, aquele que abarca todo o tempo, ele é o Senhor do tempo, ele é aquele que passeia no calendário, aleluia. Ele não só sabe o que vai acontecer, mas ele é aquele que vai no acontecimento antes que aconteça para cuidar de você. E é por isso que o salmista vai dizer: Yahvé, o Deus eterno, é o meu pastor. Ele é meu pastor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu Deus. Eu sou propriedade, jardim particular, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, menina dos seus olhos, Alestia, Alaiotime Rei, na palma das suas mãos a minha vida é preciosa. O seu cuidado, o seu amor está comigo. Paulo vai dizer: aquele que não nos negou nem mesmo o seu filho. Como? E aí o apóstolo vai por comparação. Como? Não nos dará, juntamente com o seu filho, todas as demais coisas. Todas as demais coisas. E aí o salmista vai dizer: Yahvé, o eterno, é. Ele não diz talvez será. Ele não diz quem sabe será. Não, ele tem fé para dizer é. Ele tem experiência para dizer é. Aleluia. O que é que Deus é para você nessa manhã? O que é que a tua fé diz que Ele é? Olha para o teu dia, olha para o desafio, olha para aquilo que te cerca. E pela fé e pela experiência, você que já é dele, diga: Deus é. Deus é na minha vida, Deus é na situação, Deus é no problema, Deus é na solução, Deus é, Ele vai comigo, Ele é no sonho, Ele é, aleluia, Ele é na realidade que eu estou vivendo. Ele é em cada passo, Ele é em cada circunstância, Ele é em cada detalhe. Nada lhe escapa. Ele é o Deus que é, e Ele é eternamente. Ele é em todo tempo. Nada o surpreende, não, mas Ele nos surpreende com o seu cuidado e com o seu amor. Adora o Deus que é. Não é o grande eu era, Ele é o grande eu é. Abre tua boca e diga: Deus é. Eu preciso de cura, Ele é a minha cura. Eu preciso de paz, Ele é a minha paz. Eu preciso de uma resposta, Ele é a minha resposta. Eu preciso de uma porta aberta, Ele é a porta. Eu preciso de salvação, Ele é salvação. Eu preciso da sua misericórdia, Ele é misericórdia. Eu preciso de perdão, Ele é perdão. Olha para a vida e diga: Deus é. Aleluia. Olha para a depressão e diga: depressão, Deus é. Olha para as prisões de vício. Você que é aprisionado pelo vício, diga: Deus é. Retiraia. Você que tem um decreto de que não vai viver, olha para o decreto que diz: não vive mais, diga: Deus é. Há um decreto limitando o teu caminho, limitando o teu avanço, roubando o teu sonho, roubando a tua perspectiva. Olha e diga: Deus é. Deus é. Deus
é o detalhe que faz a diferença. Deus é. O inferno se esqueceu que na tua vida Deus é, que na minha vida Deus é, que na vida da igreja Deus é, que na história Deus é. Ele é o Deus que é, Ele é todo poderoso, Ele é o Deus que é, Ele é aquele que ordena, nenhum só dos seus pensamentos pode ser impedidos. Deus é aquele que me ama de tal maneira. Deus é o que tem cuidado de Israel. Deus é, aleluia, o amigo mais chegado que o irmão. Deus é, ela estou. Olha para o teu coração nessa manhã, examina a tua alma nessa manhã. E as tia, olha, diga, merecia. Diga, Deus é Ticalash. Ei, tia, toma posse do grande eu é, Remias tia, oh aleluia, bendito é o nome daquele que é santo, verdadeiro, Elestia, amparo, oh alaia, Rebequesh. Toma posse, Ele é renovo. Toma posse, Ele é uma estrutura que não se abala, na qual você está. Ele é a rocha eterna, na qual você firma os passos e os pés. O salmista vai dizer, Ele é a rocha da minha salvação. Ele é a torre forte, aonde eu me refugio. Ele é o escudo, Ele é a força da minha salvação. Ele é o meu libertador, Ele é o meu Senhor. É o dono da minha vida. É o que habita comigo todo o tempo. É o que fez morada no meu coração. Aleluia. O que é que Deus é para você? O que é que Deus é para você? Aleluia. Deus é. E Ele diz, Ele é meu. Porque não adianta ser e não ser meu. Não adianta ser e não ser teu. Não adianta eu estar cercado pelas águas e não poder beber as águas. Dizem de um navio, há muito tempo atrás, esse navio navegava no Pacífico Sul, e navegando pelo Pacífico Sul, não tinha bússola, não tinha instrumentação de navegação, e vendo-se sem os instrumentos de navegação, o capitão do navio precisava, com margem de grande erro, navegar pelas estrelas. E eles vão ficar muito tempo no mar, apenas vendo águas, muitas águas. Além do horizonte, apenas águas. O horizonte, para eles, era a linha das águas, junto com o azul celeste. E eles navegam dessa forma, e navegando, e indo em direção nordeste, e navegando a este bordo, e procurando encontrar terra. Eles já estavam desesperados, porque lhes faltava o que é mais precioso. Lhes faltava água, e eles estavam sedentos, os lábios ressequidos, a pele desidratada, e eles estavam entrando em desespero, porque a comida dá para racionar, para que você suporte uma longa jornada de espera no mar, mas sem água não dá. Sem água no sol inclemente não dá. Sem água em meio à maresia não dá para suportar tanto. E eles estão desesperados. Eles estão angustiados. E eles buscam uma saída.
E dia após dia vão navegando. Tanta água à volta. Quando um sedento vê tanta água à sua volta, o desejo que tem é de beber da água do mar. Mas beber da água do mar não lhes trará saciedade. Ao contrário, a água do mar vai provocar ainda mais sede. Vai acelerar a desidratação, é salgada. E assim que navegando, a certa altura, eles veem uma luz. A certa altura, eles veem o brilho de uma luz. E o capitão entende, nós estamos nos aproximando de outra embarcação. Estamos salvos. E eles estabelecem comunicação à distância, usando o código Morse, usando luzes de comunicação. Eles começam a pedir socorro a outra embarcação que está adiante. E contam para o capitão da outra embarcação a sua situação. Estamos perdidos, estamos sem instrumentação de navegação, estamos com fome, mas principalmente estamos sem água. Nós precisamos de água para beber, ou pereceremos. Nós precisamos de socorro urgente. Manda água para que bebamos. E uma resposta vem da outra embarcação para o capitão. E essa resposta que vem, ela é desconcertante. Porque o capitão da outra embarcação, ele declara para aquele navio que pede socorro, dizendo: a água à sua volta, mergulha o cantil e beba. E o desconcerto é geral agora. Como beber água salgada? Qualquer marinheiro sabe que a água do mar não saciará a sede, antes irá acelerar o processo da morte. Como beber dessa água? Então, o capitão da outra embarcação diz para eles: pode beber da água sem medo. A água que lhe cerca não é salgada. A água que te cerca é água doce. Você está na foz do grande rio. Você está na foz do mega rio, o rio Amazonas. Você está na foz do rio Amazonas, que quilômetros e quilômetros Pacífico adentro leva água salgada, água doce. E a água é tão doce, e o volume é tão grande, que muito, muito dentro do mar, a água é doce, não é salgada. Não tema, lança o cantil, a água à sua volta, pode beber, não vai perecer. Pode beber, você vai se saciar. Oh, aleluia. E aquele navio finalmente é salvo. Finalmente encontrou água. Finalmente encontrou vida e escapou da morte. Sabe, nós navegamos pelos mares da vida. Nós navegamos pelos mares deste mundo. Mas tenha certeza de uma coisa: quem navega com Jesus não perece. Ele é a fonte da água da vida. Ele é aquele que diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem anda com Jesus não perde a direção. Não. A palavra diz: deixa todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor, olhando para Jesus, o consumador da nossa fé. Ele é a estrela polar
para o navegante, Ele é o cruzeiro do sul para o navegante, Ele é aquele para o qual você se volta e caminhando após Ele, e indo Ele vai da frente, e indo Ele vai adiante, você chegará ao porto seguro, vai enfrentar a vida, vai enfrentar o dia, sabendo que Ele é aquele que tem cuidado de você, aquele que cuida da tua vida. O Senhor é, oh aleluia, Ele é meu, a água que me cerca, eu posso beber. Não adianta estar cercado de água e não ter acesso a ela. Não adianta estar cercado de água e não poder bebê-la, estando eu com sede. Ele precisa ser, mas Ele precisa ser na tua vida. Ele precisa ser, mas Ele precisa ser na tua alma. Você tem que ter a possibilidade de, estando com sede, poder chegar até Ele e beber das suas águas, e não perecer, e não morrer de sede, e não ficar desidratado e morrer. Não adianta dizer, Deus é, mas Ele não ser teu. Deus é, mas eu não o conheço. Apenas ouvi falar dEle, apenas ouvi dizer das suas maravilhas. Naamã, general assírio, muitas vitórias, garantiu para a Síria, e o rei da Síria o cumulou de bens, de autoridade e de honra. Em uma das guerras, levaram cativa uma garota hebreia, levaram cativa uma filha de Abraão, levaram cativa uma criança, uma menina, para servir na casa de Naamã, para ser escrava na casa de Naamã. Mas ainda que com muita autoridade, ainda que tendo muitas vitórias, Naamã era leproso, e a sua lepra não tinha saída senão a morte. A sua lepra não tinha as melhores medicações, não podiam com a sua lepra. A sua lepra estava lhe devorando a paz, devorando-lhe o futuro, tirando-lhe o prazer da vida. Não adiantava os tesouros que o rei lhe dava, não adiantava as honrarias que o rei lhe dava, não adiantava as vitórias que ele tinha obtido na guerra, se ele não tinha saúde. Mas aquela menina, vendo a tristeza naquela casa, ainda que ela fosse escrava ali, aquela menina, vendo o desespero daquela casa, e eu posso dizer, ela moveu-se de íntima compaixão, e ela disse à sua senhora: se o meu senhor Naamã fosse a Israel, se o meu senhor Naamã fosse até o homem de Deus, Eliseu, profeta do Senhor, ele seria curado, ele não pereceria, mas ele veria vida, porque o verdadeiro Deus não é o Deus da Síria, o verdadeiro Deus não é o Deus dos cananitas, meu Deus dos egípcios. O verdadeiro Deus não é feito de prata, nem de ouro fundido. O verdadeiro Deus não é feito de madeira, nem de gesso, nem de pedra. O verdadeiro Deus, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Mãos humanas não modelam, mãos humanas não carregam, templos não contém. Ele é Senhor, Ele é tão grande que a terra lhe serve de apoio para os pés, e tudo quanto se vê, e tudo quanto os telescópios conseguem alcançar, é apenas a orla do seu manto, porque grande é o Senhor, o verdadeiro Deus. Ao saber tais coisas, o coração daquela senhora
se encheu de esperança. Ela conta para o marido, ele não perde tempo, ele vai ao rei, pede cartas para o rei de Israel, e ali ele vai com o pilotão, com a guarda de honra, ele se dirige a Israel, e ele vai levando prata, ele vai levando ouro, ele vai levando tesouros, o resgate de um rei, ele vai levando consigo. Em verdade, Naamã daria tudo quanto tinha para ter saúde. E ao chegar diante do rei de Israel com aquelas cartas, e lendo o rei de Israel aquilo que escreve o rei da Síria: te apresento meu servo Naamã, general de honra do meu grande exército. Ao recebê-lo, saibas que ele é leproso e ele deve ser curado. E o rei de Israel se desespera. E o rei de Israel rasga as vestes e diz para a corte: por certo, o rei da Síria busca ocasião para vir guerrear comigo, busca ocasião para vir contra Israel. Sou eu Deus para fazer o impossível. Sou eu Deus para fazer aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que a ciência não pode fazer. Sou eu Deus. Mas a notícia chega ao homem de Deus. Alguém avisa a Eliseu o que está acontecendo na corte. E Eliseu manda dizer ao rei de Israel: manda Naamã a mim, porque há Deus em Israel. Há Deus em Israel. Não adianta haver Deus em Israel se você não tem intimidade com Ele. Não adianta o Deus de Israel ser todo poderoso se você não se envolve com a sua presença. Não adianta o Deus de Israel ser misericordioso se você não busca a sua misericórdia. Não adianta o Deus de Israel ter socorro para você se você não busca o seu socorro. Não adianta os braços ternos do Deus de Israel se abrirem se você não se aconchegar no seu abraço. Ele precisa ser teu, ele precisa ser meu, e Yahvé é meu. Ele precisa ser meu e ele precisa ser teu. Deus de Israel precisa ser o meu Deus. Eu, Elohé, Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Edmilson. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Marise. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Maria José. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Guilherme. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Fábio. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Antônio. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Arnóbio. Deus Todo-Poderoso é o teu Deus, é o meu Deus. Ele precisa ser teu e ele precisa ser meu. Eu te conhecia, diz Jó, de ouvir falar. De ouvir falar. E Eliseu vai dizer: manda para mim. Diz para ele que vem a mim. E Naamã sai da corte e se dirige aonde era o endereço de Eliseu. Nesta manhã, eu também te convido a sair da corte, a sair do lugar das soluções meramente humanas, a sair do lugar aonde tem boa aparência, aonde a estrutura, humanamente falando, é boa, mas não tem solução para você. Eu te convido aí ao endereço de Deus. Eu te convido aí à presença de Deus. Vem, Ticalaia, vem a presença do Todo-Poderoso, vem a presença do Deus vivo. A igreja pode ser simples. A igreja pode não ter muita aparência, pode não ter muito luxo, o piso pode não ser de granito polido, que bom quando é,
As paredes podem não ter a melhor textura, quem sabe são caiadas. Elas têm. Quem sabe o pastor que prega lá não tem muita cultura, não conhece a hermenêutica tão profundamente, não consegue fazer uma grande exegese à luz dos preceitos acadêmicos teológicos. Ai, mas tem uma coisa, Leia, o Deus de Israel é o seu Deus. Naquele lugar está a presença do Todo-Poderoso. Ali tem alguém que não conhece de ouvir falar, mas de com ele caminhar. E diz, ele é, e ele não apenas é, mas ele é meu. Oh glória, há quanto tempo você serve a ele? Ele é meu, Elia, ele é meu, Ticalaia, Etiglestia. Aos 14 anos ele se revelou para mim. Desde então eu sou dele e ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. A questão não é que ele é que ele também precisa ser teu. Bendito seja o nome do Senhor. E Naamã sai da corte e vai para o endereço do socorro. Naamã sai da corte e vai para o endereço de Deus. E o séquito vai com ele, e a guarda de honra vai com ele. Ele vai levando ouro, ele vai levando prata, ele vai levando riquezas, e ele vai com a expectativa: agora eu serei curado, agora eu viverei, agora a esperança para mim, porque há Deus neste lugar. Eu vou dizer para você, há Deus neste lugar. Eu vou falar de novo para você entender: há Deus neste lugar. E Naamã chega diante do homem de Deus, a porta do homem de Deus, e espera do lado de fora. Eu não sei por que ele não entrou. Kennedy, eu não sei por que ele não entrou. Foi até a porta está aberta, ele está guarnecido por uma guarda de elite, mas ele não passa da porta. Eu tinha entrado, aleluia. Na minha intrepidez, eu tinha entrado. Mas eu fico pensando que Naamã dizia: eu não vou entrar, eu sou leproso. Eu vou contaminar esse lugar santo com a minha lepra. Eu não vou entrar. Eu não vou contaminar o lugar onde vive o homem de Deus com o Deus Santo de Israel. Eu penso que ele pensou, quem sabe, como o centurião de Cafarnaum. A morte estava na sua casa. Seu servo amado, querido, jazia às portas da morte, e ele busca socorro em Jesus. Os anciãos da sinagoga falam do bem que ele fazia a Israel e dizem: faz alguma coisa por ele. Faz alguma coisa por ele. E Jesus: vai, eu irei e lhe darei saúde. Mas no caminho ele recebe uma comunicação do representante de César em Cafarnaum, daquele que tinha a maior autoridade militar e civil em Cafarnaum, daquele que tinha a melhor casa, a melhor residência em Cafarnaum, a mais luxuosa, piso de granito. Oh, aleluia! Servos e servas, soldados, guarda a sua volta. Mas ele envia seus servos de confiança a Jesus, que lhe dizem: não venha até a minha casa. A minha casa não é digna de receber a tua presença.
Eu não sou digno que entres debaixo do meu teto, mas eu sou homem de autoridade. Eu sei o que é ter autoridade. Eu digo ao meu servo, vai, e ele vai, e a este vem, e ele vem. A tua autoridade é maior que a minha. Manda só uma palavra. Ele está dizendo assim: tu és aquele que é, tu és aquele que é. Eu não sou digno, mas tu és aquele que é. Ele é. Se você crê, Ele é. Tia Laia. Declara: Deus é, Deus é. Basta uma palavra tua e o meu servo vai sarar. A tua palavra vai resolver. Ele está falando assim: eu sei que é teu querer, eu sei que é teu efetuar. Tu és, tu és, tu és e tu és meu, ainda que não seja digno de ti. Eu creio em ti, eu confio em ti. Jesus vai ficar impactado por isso. E ele diz: nem Israel, maravilhado, Jesus vai dizer: nem Israel eu vi tamanha fé. Aleluia, bendito seja Deus. Naamã, quem sabe, também pensou: eu não sou digno de entrar debaixo do teto desse homem santo. Eu não sou digno de entrar nesse lugar de intimidade com Deus. E parou a porta. E arrasta. Tem tanta gente que para na porta. Tem tanta gente que vai até a porta e não passa da porta. Oh, fica na porta ouvindo. Fica na porta à distância. Não entra para ver face a face. Não entra para se envolver. Percebe a podridão da lepra, do pecado na sua vida e diz: não é para mim. Não é para mim. Oh, glória. Mas ele veio buscar. Ele veio salvar o que se havia perdido. Se eu não tenho acesso, se eu não sou digno de estar na presença, se a podridão da lepra em mim me impede que eu vá até a santidade da sua presença, até a sua intimidade, sabe o que ele faz? Ele diz: eu irei, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu irei. O servo sofredor irá. Elea Canderesh, o servo sofredor irá, vai sair da presença do Pai e ele vai até o pecador perdido, vai sair da presença do Pai, da intimidade do Pai, do recôndito do Pai, da casa eterna, e ele vai passar pelas portas, pelos portais eternos, e ele vai até onde o pecador não consegue ir adiante, e ele vai, ali chega o servo de Eliseu até Naamã, chega não Eliseu, mas chega ali o servo, e o servo vem com a mensagem, o servo vem com a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus está chegando até você, a esperança para você, a resposta de Deus para você nessa manhã. Ele é, o eterno é aquele que fala contigo nessa manhã. Ele é a palavra da vida, ele é a palavra da esperança. E o servo chega diante de Naamã e ele diz: o homem de Deus mandou te dizer: vai às águas e mergulha 7 vezes. Ele está falando para Naamã: sabe essa imundícia que você tem? Alestia, alacandereia, vai sair de você. Sabe essa podridão que está na tua vida? Vai sair de você. Sabe isso que angustia a tua alma? Vai sair de você. Sabe o que te rouba a esperança? Vai sair de você. Sabe o que te rouba a paz? Vai sair de você. Sabe o que te impede de entrar até a intimidade do recôndito do Senhor? Vai sair de você.
vai às águas, mergulha nas águas, tem água à tua volta no Jordão. Aí Naamã se desconcerta. Naamã se desconcerta, porque ele está habituado com o rito religioso. Ele está acostumado com cerimônia de idolatria. Ele está habituado com cretinismo religioso. Não é sincretismo, é cretinismo mesmo. Ele cresceu caminhando em corredor de sal. Ele cresceu acreditando em rosa branca, em rosa vermelha, em galho de arruda. E este ele cresceu, bebendo água do rio Jordão consagrada. Ele cresceu recebendo miniatura da Arca da Aliança. Ele cresceu vendo coisas de religião humana, mas aquilo que chega para ele não é coisa de religião humana, não é cretinismo religioso, não é me dá o teu dinheiro. O evangelho que ele está ouvindo é: vai às águas, é de graça. Vai às águas, vai às águas, elas estão em abundância. Mergulha nas águas, mergulha 7 vezes nas águas. Não vai pagar nada e vai ser limpo, e vai ser liberto, e vai ser liberta. A paz vai chegar, a alegria vai chegar, a libertação vai chegar. Mas essa mensagem é muito simples para a cabeça de Naamã. E ele diz: eu pensava que ele sairia de casa e viria aqui até mim e colocaria a mão sobre mim e tocaria onde está o problema e faria um ritual, quem sabe aspergiria água benta, quem sabe traria um incensário, quem sabe, aleluia, faria, como diria o pastor Hernandes Peixoto, nosso companheiro, faria alguma presepada. E ele diz, revoltado, isso é uma desonra para mim. Isto é uma desonra para mim. A ira toma conta dele. Mas os seus servos fiéis, os seus capitães, vão até ele e dizem: meu pai, se o homem de Deus te pedisse para ir de joelho até o juazeiro, você não iria? Se o homem de Deus te pedisse para subir de joelhos os 70 degraus da Basílica de São Pedro, você não subiria? Se o homem de Deus te pedisse alguma coisa complicada, você não faria? Se ele pedisse teu ouro e tua prata, você não daria? Ele está pedindo algo simples, não custa nada, é de graça, meu Deus, é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de merecimento de vocês, de preço que vocês pagaram, vem de Deus, vem de Deus. Ele é graça, Ele é salvação, Ele é vida. O que você precisa, meu Pai, é crer, é saber que o Deus de Israel, Ele é. Agora ele precisa ser teu. Mergulha a leste, mergulha nas suas águas. E ele já tinha dito: será que os rios da Síria não são melhores? Será que na Síria não tem rios melhores? Não é o templo mais bonito,
não é o templo mais luxuoso, não é a cor da parede, não é o rito religioso, não, é a presença, é o envolvimento, é quando Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu, na aldeia, Ele é meu, na igreja simples, com a parede caiada, chão batido, e Ele é meu, e Ele é meu, e Ele é meu, e no templo bonito, com porcelanato, Ele também é meu. A questão é se Ele é meu, Brasil, Ele precisa ser teu. Essa é a diferença. Então vereis a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Aqueles que se envolvem e aqueles que não se envolvem com Deus. Aqueles que o conhecem à distância, só de ouvir falar. O desejo dele é que você mergulhe. O desejo dele é que você saia da margem, mergulha. Vem, é o convite dele, vem para onde as águas são mais profundas. Vem, aonde as águas têm maior profundidade. Vem. Sai da beira, sai da margem e vem comigo, vem pela fé, Deus vem pela fé, Eteia. Diminui a distância até o rio da vida, diminui a distância até as águas que purificam, diminui a distância da incredulidade, tira o preconceito religioso, tira a expectativa da idolação, da idolatria, do culto idólatra, da aparência. Vem, relaxia, é simples, é só mergulhar, o que você precisa fazer é mergulhar. Pela fé, mergulha, pela fé, te aproxima, pela fé, obedece, pela fé, dá ouvidos. É simples, pela graça, é simples, pela graça. Deus é. E Naamã, diante daquilo, brota ali mais um fio de esperança. E ele diz: é verdade. Eu vou mergulhar lá não no rio Fafá. Eu vou mergulhar não onde eu acho que é bom. Eu vou mergulhar onde Ele manda, faz o que Ele manda, vive conforme a sua palavra, anda no seu caminho, anda conforme Ele te instrui. Tem vitória para você, tem resposta para você. Mergulha, Ele se aproxima do rio. Tira os paramentos de general. Tira os adereços de general. Tira as galonas de general. As divisas de general. Divisas humanas não resolvem. Honraria humana não resolve. Comenda religiosa não resolve. Certificado de batismo não resolve. Cartão de membro da Assembleia de Deus não resolve. Patente de obreiro não resolve. O que resolve é Ele. Quem resolve é Ele. Quem liberta é Ele. Quem cura é Ele. É pela graça. É pela graça. É pela graça. É pela graça. Quem quiser que beba de graça da água da vida, mergulha no rio da vida, Brasil. É preciso mergulhar nas águas. Naamã, tira tudo que te impede. Bartimeu tirou a capa. O que é que você precisa largar nessa manhã? Larga o cigarro, larga a cachaça, larga a maconha, larga a heroína, larga a cocaína, larga a prostituta, larga! E vem. Larga tudo e vem. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nega tudo, nega. Restia, eu deixo tudo. Oh glória, mas eu vou mergulhar. Vem. Aleluia. Diareu candezeses.
Diploma de doutor em teologia, de doutor em divindade também não resolve não. O que resolve é mergulhar nas águas. O que resolve é a unção de Deus, é presença de Deus, é viver do jeito que Ele mandou viver, é fazer do jeito que Ele mandou fazer. Mergulha, mergulha, mergulha porque Ele é santo, mergulha porque Ele pode, mergulha porque Ele é, mergulha porque Ele já foi na frente. Nas águas Ele te espera, no rio da vida Ele te espera, dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, eu te espero. Vinde a mim o cansado, o sobrecarregado, o oprimido. Vem, vem, vem com a lepra, vem com a imundícia, vem com o pecado, vem, pode vir, eu te aliviarei. Tem salvação para você, tem renovo para você, tem libertação para você, tem coração novo para você, tem caráter novo para você. Vem, o que você precisa fazer é vir, é de graça. Pode vir que tem água para você. Naamã, chega lá. Você também vai chegar lá. Adesh. Naamã, chega lá. Você também vai chegar lá. Naamã pisa nas águas tão frias. Oh glória, sente aquele arrepio. É a presença dele. Adesh. Oh glória, sente esse arrepio aí. É a presença dele. Adesh. E ele vai mergulhando e mergulha de vez. Bendito seja Deus. Deixa de medo e mergulha. Você não vai morrer. Deixa de medo e mergulha. Você não vai se arrepender. Deixa de medo e mergulha. Você não vai se afogar. Ele mergulha. Quando levanta, procura, está lá toda a lepra. Oh meu Deus. Ser fiel até a morte. Persiste. A salvação é um instante, mas vida transformada é um processo. Tem um caminho para caminhar, tem cruz para carregar, tem vida de intimidade, vida de oração. Mergulha na palavra, mergulha na presença, te envolve com Ele, te envolve com Ele. Oh, Ele não é para uma campanha de 7 dias, Ele não é para um culto de festa, Ele é para a vida toda. Ele não te quer para um mergulho, Ele te quer para toda a vida. Na sua presença, eu e a minha casa somos do Senhor. Amanhã somos do Senhor. Depois de amanhã somos do Senhor. Mergulha. Ele mergulha de novo. Ele diz: 7 é tudo. 7 é porque eu tenho que entregar perfeitamente, completamente. Essa entrega que Ele pede a você tem que ser tudo. Ai, meu Deus, um pastor recebeu de Deus uma direção para pregar para um empresário muito rico. E ele ligou para a empresa para marcar um tempo com aquele empresário muito ocupado e lhe falar do Deus que é. Mas aquele empresário, sabendo que era um pastor, recusou o encontro. Mas o Espírito de Deus continuou insistindo com o pastor. E o pastor voltou a ligar. E ele disse: não tenho tempo para ele. Diz a ele que ligue outro dia. Esse pastor parece que não vai largar o meu pé. E o pastor voltou a ligar. Ele disse: eu estou vendo que ele não vai largar o meu pé. E disse à secretária: diz a ele que apareça aqui. Diz para ele o horário, mas só são 5 minutos que ele vai ter comigo. Assim eu me livro dele. E o pastor veio para a audiência com aquele grande empresário. Sentou-se no seu gabinete. E o empresário disse: pronto, pastor, o senhor tem 5 minutos que eu sou um homem ocupado. O que o senhor deseja? E o pastor lhe falou do amor de Deus. O pastor lhe falou da lepra do pecado. O pastor falou da graça salvadora. O pastor falou que era preciso mergulhar nas águas da vida.
Para ser salvo, para ser liberto, para ter vida eterna, era preciso fazer uma entrega da sua vida a Jesus. E quando os 5 minutos do pastor terminaram, ele disse: pastor, terminou o seu tempo, mas eu tenho só uma pergunta para lhe fazer. E o pastor disse: pois não, pergunta. Quanto eu tenho que dar para a sua igreja, para poder eu ter esse Jesus que você me trouxe? Quanto eu tenho que dar para a sua igreja? E o pastor olhou para ele e disse: quanto você tem para dar? Aí nessa hora o Espírito Santo se moveu no coração daquele homem de Deus. Quanto você tem para dar? Você tem que dar tudo. Você tem que dar a empresa, você tem que dar a família, você tem que entregar o coração, o presente e o teu futuro. Tudo você tem que entregar. É preciso mergulhar completamente na presença dele. Ele vale mais que a prata, ele vale mais que o ouro, ele vale mais que as tuas riquezas e que os teus bens e a tua própria vida. Ele disse: pronto, pastor, pode ir embora, eu já entendi. E o pastor foi para a igreja. Domingo era culto. Aquele empresário entrou pela porta, sentou no último banco, assistiu o culto, e na hora do apelo, com lágrima nos olhos, ele entregou a vida para Jesus. E durante o período em que viveu naquela igreja, ele cooperou com aquela igreja, ele foi um sustentáculo importante para aquela obra. É preciso entregar, mas é preciso entregar tudo e sem reservas. Mergulha Naamã, mergulha Naamã, mergulha Brasil, mergulha Argentina, mergulha Chile, mergulha Buenos Aires, mergulha Hostia, mergulha Honduras, La Gente Boliviana, mergulha Reticanteres tu e Kemerreia, Ayotica Laostile Reia, Itecanticalasturi Kibirrei, La Campahiterreia, mergulha! Você precisa mergulhar. Aí Naamã mergulhou pela segunda vez. Ainda está sujo, eu vou mergulhar de novo. Terceira vez, ele levanta, ainda estou sujo. Ele mergulha pela quarta, e pela quinta, e pela sexta. Ele diz: eu ainda estou sujo, mas eu vou entregar tudo. Eu vou entregar tudo sem reserva. Ele mergulha pela sétima vez, e quando ele levanta, a pele era a pele da Ana Luísa, era a pele da minha filhinha, limpo, não tem mancha, nem cicatriz de guerra tem mais, está limpo, foi lavado, foi lavada, foi lavado, foi lavada, foi remido, foi remida. Aleluia, a palavra de Deus diz assim: olha, se dissermos que não somos leprosos, ou seja, que não temos pecados, mentimos e fazemos a Deus mentiroso. Mas se andarmos da luz, vem para a luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu amo a igreja de Deus, e Deus ama a sua igreja. Não é em farfar, não é na Síria, é na presença. É na presença, é na entrega total a Deus. Mergulha. Temos comunhão uns com os outros, diz a palavra. E o sangue de Jesus, dá um glória aí, Brasil. E o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, até a última gota. E o sangue de Jesus, e verteu-lhe sangue, e depois verteu água. Sangue para purificar, água para te salvar. Elastia, bendito é o nome do Senhor. Sangue para te livrar da sentença da morte, porque o salário do pecado é a morte. Água, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna para você, e é de graça, é de graça, é de graça. Mergulha, mergulha. Ele mergulha, levanta. Ei, te adora a Deus, porque é um tempo de aflição, mas é um tempo de alegria. Está chegando um tempo de alegria para você. Oh, minhas tias,
Está chegando um tempo de vitória para você. Está chegando um tempo de bênção na tua vida. Está chegando resposta do céu para você. Ele adora a Deus no meio das águas. Vem para o meio das águas. Vem adorar. Ele adora. Vem a guarda de honra. Adora. Israel. Deus Todo-Poderoso. É o Deus de Israel. É o Elohé. Israel. Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai. É o Deus de Israel. Bendito é o seu nome. Ele volta a Eliseu. Ele agora quer ver a face do homem de Deus. Ele agora quer comunhão com o homem de Deus. Nada lhe impede que vá à presença do homem de Deus. E ele diz: meu pai, e presenteia com prata, e presenteia com tesouros, o resgate de um rei. E Eliseu diz: meu filho, é de graça. Leva a tua prata, leva o teu ouro, aquilo pelo que tu trabalhaste. A salvação é de graça, ouro não compra. A palavra diz: não foi com prata, não foi com ouro que fostes comprado, com coisa perecível, com coisa corruptível, que o ladrão rouba e a traça corrói e a inflação devora, mas fostes comprado pelo incorruptível sangue, o sangue, o sangue, o sangue de Jesus na cruz do Calvário vertido por você. Vai, meu filho. Ele vai na frente. Vai, meu filho. Ele vai contigo. Você agora é dele. E ele diz: meu pai, me permita, quando voltar para a Síria, levar um pouco da terra de Israel, um pouco do solo de Israel, desse lugar, esticalaste. Ele está na raia, onde se conhece Elohé Israel. Onde se conhece o Deus de Israel. Me permite, meu pai. Ele diz: vai, meu filho, pode levar. Porque quando eu me ajoelhar, eu quero me ajoelhar em cima desta terra. Eu quero me ajoelhar nesta rocha inabalável. Eu quero esta presença. Não basta estar distante. Eu não quero mais o Deus de Israel distante, mas eu quero o Deus de Israel na minha casa. Eu quero o Deus de Israel na minha vida. Eu quero andar com Ele. Eu quero pisar onde Ele pisa. Eu quero ir onde Ele vai. Eu quero viver o território da sua promessa. Bendito é o nome do Senhor, Brasil. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Deus é. Tematiza aí, querido, se estiver gravando. Deus é. Deus é salvação para você nessa manhã. Ele é vitória para a tua causa nessa manhã. O que eu preciso fazer? Você precisa apenas mergulhar inteiramente, totalmente, completamente nestas águas. Águas de vida, águas de salvação. Quem tem sede, ele diz: venha a mim e beba. Oh, mergulha nas águas. Águas que dão nos artérios não servem. Águas que dão na cintura ainda não serve. Água que dá nos ombros não serve. Tem que ser água que dê para mergulhar. É o rio do Espírito. Por onde essas águas passam tem cura. Por onde essas águas passam cessa a desertificação e começa o jardim de Deus. Jardim fechado, jardim privado, jardim exclusivo, jardim de comunhão com Todo-Poderoso. Vem. Por onde essas águas passam, a vida. Por onde essas águas passam, tem frutificação. Deixa esse rio passar por você nessa manhã. Deixa o rio passar pelo teu coração, e passar pela tua mente, e passar pelo teu ser. Vem, vem, vem para Jesus. Você que está afastado de Jesus, você já esteve na presença dele, você um dia já teve intimidade com ele, mas você se afastou dele. Vem, vem agora. Diga: eu
eu quero voltar, eu quero mergulhar outra vez, eu quero entregar totalmente a minha vida, eu quero fazer o mergulho definitivo e me entregar sem reservas, completamente ao Senhor. Vem você que nunca mergulhou no rio da vida, vem você assírio, vem você assíria que não conhece o Deus de Israel, vem conhecer o Deus vivo, mergulha nas águas de salvação desta manhã. Escreva: eu quero Jesus. Escreva, testemunhe, testifique publicamente a tua decisão e diga: eu quero Jesus e eu quero agora. Vem para Jesus. É preciso querer, não adianta ele ser. Não adianta ele ser, não adianta dizer Deus é e ele não ser meu. Ele precisa ser meu, ele precisa ser teu. Deus é, mas ele é meu. Deus é, mas ele precisa ser teu. Escreva: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Vem para Jesus, Brasil. Ele te chama, vem. Vem, Maria Neves, eu quero mergulhar nas águas do Espírito. Vem,